Mensagem do céu. Querido, shalom para vocês que estão aí no YouTube. A gente está tentando gravar aqui com vocês só o Eterno na causa, viu, queridos? Que o Eterno fale ao seu coração, fale com a vida de vocês. Estamos tentando ajustar aqui, queridos, esse negócio aqui, esse monitor, né? O monitor fica de um jeito aqui, a gente tem que olhar a rádio, tem que olhar o monitor. Chega mais para cá vocês dois. Amados, eu queria apresentar para vocês que não conhecem, né? Eu gostaria de apresentar o Ricardo e a Josiane. São pessoas que o Eterno trouxe para estar conosco aqui, tanto no Ministério Som do Céu, quanto na Beit Sar Shalom. Eu queria começar pelas damas, tá, filho? Vamos começar pelas damas, né? Josi, bem-vinda. Shabbat Shalom, Shalom, minha amada. Shabbat Shalom. Eu vou ter que estar aumentando aqui o mic enquanto vocês estão falando, porque cada um tem um tom de voz, né? Minha voz, olha lá, vocês olham lá no monitor, minha voz já está no talo, né? Shabbat Shalom, filho. Shabbat Shalom a todos. E agora, queridos, eu queria começar já entrando justamente porque que eu chamei eu queria que vocês contassem, qual dos dois vão querer contar, né? Como é que vocês vieram para cá? Como é que vocês conheceram o ministério? Explica aí pra gente um pouquinho disso tudo, pra gente procurar entender tudo isso aí, os nossos ouvintes, né? Porque quem tá lá longe não sabe, né? O que a gente está vivendo aqui. E vocês, como é que vocês conheceram o ministério, filho? Shabbat Shalom, meus irmãos. Primeiramente quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, nesse lugar que é uma bênção, que o Senhor tem transformado a nossa história. O Senhor é maravilhoso. Como que foi o nosso encontro com o ministério? No período de pandemia, as igrejas se fecharam e aí passamos a buscar o Senhor. Começamos a ler as escrituras e um dos versículos, o primeiro versículo, para os irmãos terem ideia de como era pouco o meu conhecimento. Yeshua falava assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí eu tive aquele choque, porque as igrejas falam que são eles, né, que fazem todo esse processo. E o Senhor me despertou a buscar, a ler as escrituras. Falei com a Josiane, falei, vamos passar a buscar o Senhor em casa, louvor, oração, leitura da palavra. E um dia, buscando o Senhor, uma palavra em hebraico, eu encontrei o ministério, o site do ministério, e comecei a pesquisar muita coisa. Aí eu falei, não, isso aqui, tenho certeza que o Senhor trabalha nesse ministério. Aí foi benção, comecei a garimpar o canal, aprendi muita coisa, só que a Josiane teve uma certa resistência, que ela já era mais religiosa, ela não queria se abrir. Mas um dia eu cheguei em casa, ela chorando muito, ouvindo Madrashá, o Senhor falando com ela falou, não, amor, é isso mesmo. E nós começamos a buscar. Isso foi 2021. Foi em setembro de 2021, nós começamos a participar da reunião de oração. Que aí entramos em contato no ministério, começamos a participar da reunião de oração. Foi uma benção ter o contato com os irmãos. Porque assim, eu entendo que essa obra é revelação do Senhor. Aquele que quer se aproximar, o Senhor vai mostrar. E quem tiver aberto vai perseverar e vai encontrar o Senhor. Porque tem sido bênção na nossa vida, o Senhor transformou a nossa história. Tem transformado cada dia mais. Passei um processo recente aí de techuvá, né? O Senhor me libertou. E assim, a nossa história foi mudada. Então, 2021, em setembro, a gente começou a reunião de oração. 2022, fizemos a imersão. Começamos a guardar o Shabat, né, nesse período todo. Se aproximando, Baruch Hashem. Nós viemos aqui visitar. E começamos a buscar do Senhor. Onde que era para nós estarmos, o que era para fazermos. E o Senhor tem falado conosco. Eu não posso escapar dessa pergunta, senão eu vou perder. Por que da resistência, Josi? Eu quero ouvir isso aí, eu preciso ouvir isso aí. Porque desde 12 anos a gente ia numa congregação e lá na mesma congregação. E assim,
pastor que pregava lá falava que mulher não podia falar das escrituras, que era só o homem, só o homem. Então, como ele vinha mostrando, ele chegava em casa e mostrava pra mim, olha aqui que ela tá falando, olha, bate aqui. E aí eu falava pra ele, não. Querido, olha aí as revelações, tô sabendo. Mas, filho, olha só, uma coisa é você ouvir falar, você estudar, você tem uma família maravilhosa, eles têm 2 filhos, mas aí como é que é esse negócio de vocês, quando vocês decidiram mudar de cidade, porque assim, só para vocês entenderem qual que é a minha pergunta, porque num dado momento da história deles, eles decidiram sair da cidade onde eles moravam e virem morar próximo a nós, próximo literalmente, né? Caiu de lá do morro, vocês já estão aqui, né? Não, que eles não caem não, que o servo do Senhor fica em pé, né? Mas assim, como é que foi para vocês essa coisa bastante assustadora, na minha opinião, tomar uma decisão como essa? Porque vocês têm os parentes, têm os amigos, têm... como é que foi o que o Eterno falou com vocês para vocês virem para estarem aqui dentro conosco? Deixa eu passar isso até para eu entender também desse processo, embora eu estava junto, mas ouvir vocês falar é diferente. A gente pega coisas que a gente não percebeu. Então, meus irmãos, o que acontece? O congregar online é ótimo. Só que a gente tinha necessidade de estar mais próximo, que é totalmente diferente. Só os irmãos tendo essa oportunidade para ver como que é essa bênção. E o que acontece? Nós estávamos lá sozinhos, entre aspas. Era eu e Josiane, não tinha outras pessoas para a gente compartilhar, conversar e crescer, né? Amadurecer. Então nós passamos a buscar o Senhor, onde que era para estarmos. Tinha possibilidade de ir para uma outra localidade também, que a gente estava aberto. O que nós queríamos? Estar próximo. Nós queríamos estar próximos e sermos úteis. O nosso foco é ser útil. Temos que ajudar a edificar o reino do Senhor nessa terra. E aí passamos a buscar. Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de nós? Aí um dia veio uma ministração. Eu estava no trabalho, estava empregado, tinha nossa moradia, estava tudo certo. Aí o Senhor falou a respeito de que era hora de sair da zona de conforto e se mover. Eu falei com a Josiane, porque quando é com a gente sabe, né? Falei, Josiane, é a hora da gente se mover. Vamos buscar do Senhor aonde é pra gente estar. E aí nós passamos a buscar, nós sempre apresentava, né? Que é assim, a gente tinha o desejo de estar aqui próximo, mas qual que era a vontade do Senhor? Porque o segredo é estar no centro da vontade do Senhor. Porque é aquela oração, né? Onde, quando e com quem? Se faltar um desses 3 itens, fica manco. E aí nós fomos buscando, o Senhor confirmou. O Senhor confirmou a cidade aqui onde nós estamos hoje. E assim, foi surpreendente, porque eu tinha uma casa para vender. E assim, o Senhor moveu de forma sobrenatural. Quando o Senhor falou essa parte de que tinha que sair da zona de conforto, a casa estava para vender já tinha um tempo. Ele moveu a casa, foi vendida, coisa rápida, questão de 1 mês ou 2 depois que ele mandou essa mensagem. Deu tudo certo, a negociação. Aí assim, faltava alguns dias para sair da casa, não tinha lugar aqui porque é difícil achar lugar pra gente morar. Apareceu 5 dias antes da gente ter que liberar a casa. As irmãs estavam aqui correndo atrás, Baruch Hashem, os irmãos também. O Senhor abriu as portas, entregamos a casa, viemos pra cá e estamos aqui. Fez um ano, dia 6 de julho. Então estamos aqui aprendendo, Baruch Hashem, tem sido um aprendizado muito grande. A gente vê a necessidade de estar junto, porque se não tiver quem instrui, nós erramos. E se nós não tivermos aberto para receber as instruções, continuamos no erro. Então nós estamos aqui, estamos aprendendo, Baruch Hashem. E muito feliz porque é um lugar especial, são pessoas especiais. Às vezes a gente ouve assim, né? Não somos melhor que ninguém. Tudo bem, mas são especiais.
São muito especiais, são pessoas de verdade que amam e nós estamos aprendendo a amar, que é algo muito importante. Josi, como é que foi esse negócio de... Vocês sentiam um impulso para mover vocês? Porque eu estava apavorada, né? Vocês sabem disso. Quando eles falaram de vir para cá, eu falei, meu Senhor amado, como é que vai ser isso? Né? Os meninos também. Mas você sentia um mover espiritual fazendo com que vocês... Porque eu via que vocês, assim, vocês tinham uma decisão que eu não tinha. Vocês tinham uma certeza, vamos dizer assim. Né? Como é que foi que o Eterno tratou com você sobre isso? Porque, Céu, eu em casa, eu sou uma pessoa assim que eu gosto de ajudar. De estar ajudando as pessoas. E ali, eu não estava ajudando ninguém. Eu não estava conseguindo ajudar ninguém. E o trabalhar do Senhor na minha vida foi muito grande. Não sei se eu vou conseguir falar. Foi muito grande. Então, assim, de estar aqui com pessoas, eu tenho a Alicia com o Samuel. Então, assim, quando a gente tinha a oportunidade de vir pra cá, de ver a alegria deles, estar perto das crianças, o Samuel, dos irmãos. Então, assim, foi um mover muito grande do Senhor na nossa vida, de estar aqui, de sentir realmente mais a presença do Senhor. Não que nos cultos online a gente não sente a presença do Senhor, a gente sente. Mas foi um trabalhar maravilhoso do Senhor na nossa vida, né? E cada passo que nós buscava para ter a certeza de estar aqui, o Senhor nos mostrava. E, tipo assim, para mim, o maior foi a venda da casa. A venda da casa. Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre a venda da casa. Já estava para vender há quanto tempo? Quando vocês nos conheceram, já estava à venda? Já estava à venda e não vendia, né? Nós também estamos com uma casa assim, viu, queridos? Só o Eterno na causa, orem por nós. Mas olha só, nós fomos visitar vocês e a gente... Desculpa, querido, né? A gente, né, falava... Mas, filho, como é que dava aquela barulheira? Como é que você... Porque, queridos, eu não estou exagerando, o negócio era na frente da casa. E era... Gente, como é que vocês conseguiam lidar com... Que coisa que era aquela, meu filho? Deixa eu entender isso. Meus irmãos, olha, era terrível. Assim, de frente de casa tinha uma área, construíram uma área de lazer. Então o lazer deles era o nosso inferno, porque as pessoas não ouvem mais música para si próprio. Tem que o bairro todo ouvir, e é umas músicas que... Meu Senhor... Então, para dormir, tinha que colocar algodão no ouvido. Era terrível. Muitas vezes, no horário de serviço da manhã, tinha barulho de música. À noite não tinha nem jeito, né? Tinha que fechar tudo. Mesmo tudo fechado, era difícil conversar. Foi uma prova dura ali. Aí, um pouco antes de nós nos mudarmos, mudou um vizinho do lado. Que aí era de madrugada o barulho. De madrugada. Então, já era o dia todo o tormento da área de lazer. E durante a madrugada tinha esse vizinho que tirava Shalom. E eu tinha que acordar 5 horas da manhã. Foi 4 meses de grande tormento, meu Senhor. Mas esse mundo, infelizmente, está entregue às trevas, né? Eu fui esse fim de semana lá para casa dos meus irmãos. E é terrível, é uma competição de quem faz mais barulho. E hoje nós estamos aqui, nós só ouvimos os galos cantando e fala, Senhor... É bom ser obediente, meus irmãos. Seja obediente, que você vai ver as bênçãos. Queridos, eu queria fazer uma pergunta especial aqui para eles, que para mim é importante. Porque uma coisa é alguém vir morar próximo de nós, ou estar aqui ao lado, né? Mas vocês vieram e vocês estão trabalhando conosco, né? Vocês estão todos os dias conosco. De manhã... A gente já está junto, a gente acorda e já vai estar junto, né? A nossa convivência não é o que vocês estão à distância, a gente se encontra no Shabat, na reunião de oração. Não, a gente, com vocês, a gente tem uma experiência de ter um convívio diário. O Eterno... E vocês vão lá para casa também, gente. Eu vou falar a verdade aqui para vocês. Olha aqui, som do céu, revelação, né? A Josi, ela me intimou a me ajudar com a minha casa, ninguém nunca fez isso na vida. Nós estamos no ministério há tantos anos. Por que você
esse negócio de vocês querer nos ajudar lá em casa. Deixa eu entender esse negócio também. Aquilo que eu falei, Céu, na congregação onde eu estava, eu fazia muito disso. Como eu dirijo, né? Então, assim, levava as crianças de manhã para a escola, à tarde eu tinha livre. Então, eu pegava as irmãs que não podiam congregar, e era tudo idosos. Então, eu levava eles na igreja. Às vezes, uns não tinham força para ir. Eu juntava umas irmãs que era de círculo de oração. A gente ia para casa dessas pessoas, esses irmãos, a orar. Tá todo mundo junto. Então, isso, quando deu a pandemia, acabou tudo isso. Então, e aí eu falava para ele, eu preciso voltar a isso. Eu falei, se for da vontade do Senhor, de nós estamos lá para essa cidade, junto com ele, junto com esse ministério, eu vou voltar aquilo que, o propósito meu, que é isso, ajudar as pessoas. E quando o Senhor falou da mudança, eu falei, está próximo de eu ajudar essa família, que são vocês. Querido, vocês acham que é brincadeira um negócio desse, né? Então, passa o tempo, ela, não, Céu, deixa eu ir lá dar um avivamento na sua casa, só o eterno na causa, viu? Então, assim, queridos, hoje, eu queria muito esse tempo com vocês, porque uma coisa é uma pessoa que tem uma ideia, mesmo pessoas que moram aqui na nossa região, que estão conosco, ninguém tem essa proximidade, tirando, claro, eu moro com as minhas 2 filhas e o meu filho o meu genro é um filho também para mim. Mas vocês são os que estão aqui dentro e estão dentro da minha casa. Eu acho que ninguém tem esse privilégio, vamos dizer assim, nas nossas vidas, ou então esse fardo pesado, né? Eu gostaria muito que vocês dissessem o que é para vocês estarem, porque vocês estão conosco, vocês veem os nossos melhores momentos e os nossos piores momentos. Vocês veem a maneira que nós estamos vivendo quando nós estamos recebendo as bênçãos e quando nós estamos lutando dentro dos desafios. E como é que isso é para vocês dois? Vou pedir para o Ricardo, que Ricardo, eu já sabia já, né? Gente, essa menina aqui que parece uma criança, viu? Acho que quando ela vai no cinema, se for maior de 16 anos, não sei se eles não perdem a carteirinha, né? Mas pilota caminhão, né, bebê? Né? Pilota ônibus, como é que pode um negócio desse? Viu? Eu não sei onde tem bracinho para tanta força como essa menina tem. Mas como é para vocês? Porque eu acredito que todo o sistema tem uma noção da liderança, os intocáveis, vai? Eu sei que é nome de filme, né? Ficou ruim esse negócio, mas tudo bem. Mas são aqueles que são... como é para vocês lidarem com a gente nos nossos momentos... porque, querendo ou não querendo, existe uma liderança espiritual sobre vocês. Mas vocês estão tão dentro da nossa vida. Como é para vocês lidarem com toda essa verdade que vocês nos veem por inteiro, literalmente, né? Literalmente. A Josi está lá, ela sabe o que eu estou falando. Como é que é isso para vocês, filho? Então, para mim, isso é uma honra. É uma honra poder ver que existem pessoas com um coração sincero para servir ao Senhor, que verdadeiramente ama aquilo que faz. Assim, nós fomos impactados, né, por esse ministério desde que nós nos conhecemos. Hoje eu ganhei uma mãe, minha mãe aqui, Baruch Hashem, muito feliz por isso. Por longos anos eu tinha vontade de chamar a minha mãe, que eu perdi com 17 anos. E aí um dia conversando, né, com a Cel, ela me falou filho. Aí, nossa, deu aquela alegria, sabe? Falei, nossa, eu ganhei uma mãe novamente. Aí eu perguntei pra ela se podia chamar ela de mãe. E ela se tornou, olha, eu ganhei uma mãe, uma líder, uma benção essa pessoa. Sabe assim, a gente vê que nem ela falou, os momentos que ela passa de dificuldade em relação à parte emocional. Porque, meus irmãos, não é pra qualquer um, não. As pessoas falam que quer liderar, mas eu vejo liderança na mãe e no pai. Eles são pessoas que
entregá-lo às vidas. Yeshua fala, né? Maior amor é aquele que dá a vida pelos seus irmãos. E eu vejo, eles não deram lá a vida perdendo ela, mas eles deixam de fazer as coisas para eles próprios, deixam de viver, deixam de ter tempo de qualidade para poder atender atender o outro. E muitas vezes é aquele que volta a dar o mesmo problema, eles insistem. E assim, é uma honra estar aqui do lado deles, poder participar de tudo isso. Eles são exemplo na minha vida, eu tenho crescido graças ao exemplo que eu tenho visto através da vida deles, que eles são verdadeiros. Eles sofrem, eles choram, eles ficam bravos. A mãe é pulso firme, não dá pra brincar não. Mas é bênção. Eu ia perguntar isso, né? Porque assim, no meio do nosso processo, as pessoas pensam, né? Gente, eles estão morando aqui 1 ano e 1 mês, né? Tá fazendo agora, que dia é hoje? Hoje é dia 7, Ontem fez 1 ano e 1 mês, não é verdade? Então, assim, nesse processo, é claro, não existe sim, faça isso, vocês são uma bênção, presente. Não, teve momento que a gente teve que sentar e falar, isso aqui não tá bom, não é? E eu acredito que toda pessoa que recebe uma repreensão, eu não fico feliz quando o Eterno me repreende, ou quando vocês mesmos são usados para me mostrar, olha, isso aqui não tá legal, né? Como você veio com uma energia de rejeição muito poderosa, como é que é para você, de repente, receber uma repreensão, e por que você acatou a repreensão sem tomar raiva? Porque as pessoas são repreendidas, elas tomam raiva. Como é que você lidou? Porque você é muito forte nisso. Eu te conheci, eu sabia o tourinho que estava chegando. Mas esse touro aqui não é de Bazã, senhor, né? Esse aqui é aquele que o senhor disse, meus são os touros e as alimárias do campo. Eu falei, esse aí é do senhor. Muito, muito forte, gente. Não é forte só de robustez, ele é forte mesmo. Mas imagina se chegar para um menino, né, que já teve uma experiência com relação a ser rejeitado e ter que repreender. Como é que você lidou com isso sem se compreender rejeitado? Então, na verdade é assim, né? Nós nos dispomos a vir para cá para aprender. Então, se a gente vai aprender é porque a gente não sabe. Se não aceitar as correções, vai aprender como? E o que acontece? Um período da minha vida, eu vivia sozinho. Por vários anos da minha vida eu vivi sozinho. E muitas vezes eu chegava em casa e não tinha ninguém para me instruir, ninguém para me conversar, ninguém para me xingar, ninguém para nada. Era uma solidão. Então o que eu fiz? Eu fui vencendo a vida de forma que eu achava que era certo. Mas eu sempre tive aberto a instruções. Às vezes, né, dependendo de onde vinha, eu não aceitava. Mas, por exemplo, nós nos dispomos a vir para cá. Vimos aonde estávamos, com pessoas do Senhor. Por que não acatar as instruções, as correções, as repreensões? Foi muitas. Eu cheguei aqui achando que sabia tudo, porque eu sempre na vida eu agi de forma que eu tinha razão. A minha esposa tá aqui, é guerreira, que o Senhor abençoe a vida dela. Ela me suportou muito. Baruch Hashem por isso. Ela viu todo o processo que eu vivi, tem estado do meu lado, tem suportado. E que eu me empenho a honrá-la cada dia mais. Grato pela vida dela. Essas 2 mulheres aqui são minha estrutura. Sou grato pela vida delas. E assim, não tem como. Se você quer, nós viemos para ser útil, ser úteis na obra, não só física, mas espiritual. Se nós não aceitar a correção, a repreensão, não tem como crescer. Se não tiver quem instrui, como que a gente vai aprender? Então sou grato pelas instruções, correções. O Senhor já falou comigo também que não estava bom. Eu quero acertar. Estou buscando, estou me empenhando para isso. Que o Senhor me fortaleça e me ajude, em nome de Yeshua. Eu vi esse casamento passar pelo grande avivamento. Eu queria perguntar para a Josi algo que a gente está aqui, Maruach vai falando, né? Por que nessa casa o Senhor fala, né? Como é que é para você, Josi, estar num lugar onde o Senhor talvez, de alguma maneira, tenha falado com você coisas íntimas, pessoais, e que não tem como ninguém saber? Como que é você ver, e o Senhor falar pra gente, né, filho, coisa que vai acontecer, o Senhor fala assim, ó, dentro de 3 meses vai acontecer uma coisa. E, gente, não é
não é 3 meses e um dia. É no dia que ele falou, realmente a coisa veio sobre as nossas... Como é que você lida com nós estarmos em um lugar onde o Eterno fala? Olha, dá medo. Dá medo. Muito temor. Eu tenho isso, eu passei um acidente faz pouco tempo e assim, eu não consigo falar, porque assim, o Senhor estava avisando, o Senhor vinha mostrando sinais e eu aprendi esse ministério que a gente tem que sair de casa e orar. A gente vai sair da minha casa para descer aqui na Beit, tem que orar. E gente, eu não vou conseguir falar, eu não sei. Mas eu só falo para vocês, estar aqui toda quarta-feira e ouvir o Senhor falar e daqui na outra semana acontecer é maravilhoso. É maravilhoso. Filho, fala aí, você é o das contas, né? O meu filho é das contas, viu, gente? Ele faz as contas, o senhor fala as coisas, enquanto eu estou ouvindo lá o senhor falar, ele está anotando lá e pegando o calendário, gente. Como é que é isso para você, filho? Então, é algo impressionante, meus irmãos, porque assim, nós acreditamos no que é falado. Então, esse lugar é para quem quer crescer. O Senhor, ele falou 3 meses, aí ele mencionou mais 3 meses, que em breve, em meados de setembro, algo vai ocorrer. Então, ele nos prepara, ele nos instrui. Esses dias o Senhor, para os irmãos terem ideia, né? Porque quando eu falei assim, que a gente fala que a gente não é melhor que ninguém, mas que somos especiais. Hashem estava falando conosco, ele falou, eu vos falo através da rua. Mas Yeshua, meu filho, tá aqui, quer passar um recado. Imagina, tava os 3 ali dando atenção para nós, meus irmãos. O que nós temos que fazer? É se corrigir e tá na melhor forma possível para ser cheio. Ele falou, ó, vocês transbordam do que vocês têm. E aí a gente tem o que? Rancor, mágoa, coisas ruins no coração. Então nós temos que remover essas coisas, porque ele falou também, eu quero vos encher da minha rua, se aproxime de mim, busquem-me. E nós estamos aqui, estamos buscando, estamos nos esforçando. Não é fácil, é uma luta, esse mundo aqui é terrível. As coisas vêm para nos abater, mas ele nos instrui, ele fala conosco, é maravilhoso. E cumpre. A Josiane fala assim, a Josiane às vezes fala assim, né? Eu não vou nem ficar pensando nisso, porque o Senhor vai falar para o céu. Que o Senhor nos ajude, gente. Mas uma coisa importante que eu creio que a gente tenha de tratar, nós muitas vezes nós não entendemos de bate-pronto o que o Senhor fala, né? A gente senta, eles costumam anotar o que o Eterno fala com a gente, para a gente tentar. O Senhor é um Senhor misterioso, né? Então nós ouvimos o que Ele fala, e sem profecia, queridos, o povo está entregue, né? Se nós não tivermos profecia, nós estamos perdidos. Imagina só, né? E o Senhor trata dos segredos do coração do homem. Senão a gente não... Como é que nós vamos conduzir nossos filhos, nossos netos? Nós temos um bisneto agora. Então, se o Eterno não me falar, eu não sei quantos sabem. Um dia eu vou pedir para o Kes e a Pá compartilharem o parto do Isaac. Eu acho tão importante vocês saberem que loucura nós vivemos, queridos, ali, humanamente falando. Porque o Eterno falou comigo em sonho o que iria acontecer. Mas eu não imaginava que era literal tudo que eu estava vendo, né? Então, quando nós estamos aqui, queridos, pelo menos com eles dois, eu posso dizer, claro, muitos membros da minha família estão aqui, que a gente está... todos aqui têm muito trabalho, todos têm muito trabalho. Mas o nosso propósito, amados, não é ter um grande ministério, é ter vidas convertidas de fato. E eu vejo que os dois estão atravessando por um processo de chuvá, que é um retorno ao Eterno autêntico. Eles chegaram aqui para isso, esse é o propósito do Eterno. E o Eterno usa a vida deles também na minha vida. Então, esses processos de pensamento, de lidar com as pessoas, lidar com nossos pecados, com os nossos delitos, os nossos problemas, ele não é vergonhoso para quem quer se livrar do lixo. Não é? Se você quer se livrar do lixo, você precisa de ajuda para alguém, para estar do teu lado, ajudando a carregar essa quantidade de lixo que nós acabamos tendo
nas nossas vidas sem que nós... E outra coisa, tem lixo que foi despejado em nós, não foi lixo que nós fizemos, nós produzimos isso, né? E eu queria justamente falar sobre isso, porque vou contar. Olha só, recentemente ele não queria visitar pessoas que feriram, né? E aí eu sempre respeito, eu sempre respeito, só que eu orava e o Eterno me dizia, ele tem que ir. Aí eu, lightmente, né? Eu cheguei e falei assim, filho, eu achava que você tinha que ir. Não, e as galinhas, que agora tem galinha aqui, queridos, né? As galinhas, bom, quando você não quer uma coisa, queridos, tudo é motivo para você não fazer aquela coisa, né? Os motivos vão brotar da terra, né? Não tem as galinhas, né? Tem aqui a terra, tem que cuidar também e tudo mais. Tem horta, tem formiga, queridos, tem formiga, né? Você planta, as formigas vão lá. E aí, de repente, eu creio que a Josi teve um papel também importante, que era duas orando, né? Eram as duas orando, então aqui fica mais forte. Quando tem dois reunidos e Yeshua está junto, era o que nós precisávamos, né? E aí, um momento, meu coração, gente, olha, se ele tivesse me dado um presente, não poderia ser maior do que ele fazer o que o Senhor... Não tenho maior alegria do que saber que meus filhos andam no caminho da verdade. E eu queria justamente perguntar para você, essa visita que a gente não vai tratar, vamos tratar genericamente, que não é um desejo nenhum, gente, de expor ninguém. Mas o que foi para você, porque vocês estavam distanciados, né, de tudo isso, o que foi para você estar naquele lugar onde você estava com receio da rejeição? Como é que você lidou com isso? Meus irmãos. Então, a Josiane decidiu visitar a mãe dela, né, na cidade que nós viemos. E a princípio eu não iria. Não iria porque, tipo, pra mim não tinha nada pra fazer lá. Apesar de todos os meus parentes, familiares, amigos, tá tudo lá. Eu não queria. E aí a mãe veio e falou, ó, você deveria ir. Aí eu comecei a meditar nisso. Eu falei, Senhor, o Senhor tá falando que nós temos que nos limpar para ser cheio da tua rua. Eu preciso limpar de mim toda essa mágoa, essa raiz de amargura, rancor, maus sentimentos. Eu preciso, mas me dá força, Senhor. E eu pedi um sinal pro Senhor, que se eu carregasse a Torá e ele me fortalecesse, eu iria. Aí no Shabat, o Senhor preparou, o Pai chamou meu nome lá e eu fui fortalecido pelo Senhor. Porque é a palavra dele que nos molda, né? O que acontece? Hoje, às vezes a gente ouve falar que as mágoas, tristeza, essas coisas nos moldou. Mas na verdade não, o Senhor nos moldou perfeito, essas coisas nos deformou. Nos deformou daquilo que era para nós sermos. Então, ocorreram coisas na minha vida, como na vida de todos vocês, que me trouxe muita tristeza, muita mágoa, muita coisa ruim, muito sentimento ruim. Porque o mundo, ele coopera para trazer coisas ruins. E o Senhor fala a respeito do nosso coração. Estava até meditando hoje de manhã. Filho meu, dá-me o teu coração. Aí Yeshua fala o quê? Que do coração procede as coisas ruins. Mau pensamento, homicídio. Por quê? É devido àquilo que nós passamos. Aí nós armazena coisa ruim. E o que acontece? Cabe a nós removermos. Que nem eu tive muitas coisas ocorreram contra mim realmente, mas teve coisa que eu criei. Eu criei uma expectativa em relação às pessoas e não aconteceu. Mas eu criei aquilo. Então tem coisa que acontece que nós criamos e que realmente acontece contra nós. E o que acontece? Nós temos que nos limpar. É difícil? Não é fácil. Mas você ir lá e pedir perdão para alguém que te magoou, que te feriu, imagina. Aí eu fui fortalecido pela Torá. Eu falei, não, eu vou. E o que eu fiz? Eu fui e visitei cada um que tinha deixado alguma marca em mim, ou que eu criei marca que eles nem sabiam que existia. Fui lá, abracei, falei do Senhor, orei junto. E cada lugar que eu ia era uma purificação. Eu senti que eu voltei diferente. Eu sinto que eu tô aberto pro Senhor fazer uma obra em mim. E é isso que Ele quer. Então nós temos que confrontar, perdoar, porque o Senhor fala, né? Só será perdoado se nós perdoarmos.
Então eu achava que eu não tinha nada, mas quando eu fui lá e confrontei, que eu me aproximei, que eu vi a pessoa, eu falo, não, eu preciso liberar perdão, preciso me limpar. Aí fui lá, me limpei. E assim, você vê as pessoas tão carentes do Senhor. Eu falei algumas palavras ali, as pessoas falavam assim, continua falando que você tá sendo bom, você tá diferente, você tá bonito. Apesar que eu sou bonito, né, mãe? Me falaram que eu tava bonito, que tinha algo diferente em mim. E foi poucas coisas, não é no muito falar que o Senhor opera, né? É no nosso modo de viver, no nosso proceder. Então o Senhor quer fazer uma obra em nós e nós temos que permitir. Eu tô aberto para o Senhor operar em minha vida. Foi algo... Não tem explicação o que ocorreu em mim, esse processo. Eu visitei a todos ali, abracei, orei, senti a dor de cada um. As pessoas tão carentes do Senhor, buscando coisas nesse mundo, decepcionado com religiões e se afastando do Senhor. Quando o Senhor não criou nenhuma religião, Ele criou um modo de vida através das Escrituras. Nós temos que ler as Escrituras. Foi a Escritura que me despertou e me mostrou esse ministério maravilhoso que transformou minha vida, tem transformado, e eu quero ser cada dia mais útil para que as almas sejam alcançadas. Nosso objetivo não é as coisas dessa terra, que nem eu sou grato por estar aqui trabalhando junto com eles, porque muito tempo eu meditei, né? E Yeshua fala assim, ó, buscar as coisas do céu, que o nosso tesouro é onde está o nosso coração. Falei, mas como? Nós temos que trabalhar, temos que fazer. E nós viemos para cá disposto a ajudar, a fazer, e fomos fazendo e ficamos, ó, olha que benção, trabalhando na obra, estando perto dessas pessoas abençoadas. Eu só tenho a agradecer, eu vim de lá para cá em gratidão, onde nós estamos, um lugar de silêncio, na casa do Senhor, com pessoas do Senhor. Eu só tenho que agradecer, só tenho que me empenhar a crescer mais e ser cheio da rua, para ser usado, ajudar cada um de vocês, mas isso tem que partir de cada um, meus irmãos. Vamos limpar o nosso coração, toda a mágoa, toda a raiz de amargura. Isso aí só faz mal para nós mesmos, é aquele veneno que você toma querendo que o outro morra. E o Senhor fala que nós temos que perdoar, então nós temos que... O Senhor fala ser forte e corajoso, porque não é fácil. Mas ser forte e corajoso, nós vai ver, se nós for obedientes, nós vamos ver o Senhor operar. E cabe a nós dar o primeiro passo. Que eu fiquei impressionada com a visita dele, que ele foi para lá se defendendo, né? Se recuado, se defendendo. E quando ele chegou lá, ele viu pessoas que estavam necessitadas. Ele conseguiu ter misericórdia. Ele conseguiu olhar e eu creio, queridos, você que está me ouvindo, este ministério é o ministério da misericórdia. E se alguém está apregoando para você algo fora da misericórdia, fora do perdão, fora da reconciliação, eu peço para vocês tomarem muito cuidado com qualquer coisa que venha trazer para vocês onde o eu está na frente, né? Onde o eu está na frente, que o Eterno nos guarde disso, porque eu tenho visto o caminho de conversão dessa família. E muitas pessoas perguntam, mas o que é que vocês fazem em família, né? Vocês, tá ótimo, vocês são uma família, mas vocês são uma família como, né? E a gente teve um churrasco aqui, né? Entramos na carne, queridos, a gente tem que confessar nossos pecados. Né? O Roche Anderson, gente, vocês não têm noção, ele e a Carol pilotando uma churrasqueira, queridos, misericordioso Pai. E aí nesse dia, nesse encontro, que eu acho que foi o primeiro encontro que vocês tiveram com a gente, nós tivemos um encontro aqui com a cidade, né? Mas foi com a cidade toda. Mas esse foi o primeiro encontro em família, só nós, só fechado a nossa família. E nós fizemos algumas dinâmicas, então conta um pouquinho, o que é o encontro em família pra gente aí? Conta pra nós. Então, o encontro em família aqui é nos conhecermos a nós mesmos, para poder assim compreender o outro, sempre falando das coisas do Senhor. É diferente das famílias tradicional, vamos dizer assim, que vai lá para falar da vida do outro, não agrega nada, só traz maldição. Aqui não, nós se reúne, nós damos risada com situações que Baruch Hashem, o Senhor nos transformou, mas é tudo para aprendizado, é tudo para crescimento, edificação um dos outros.
É uma benção, meus irmãos, não dá pra explicar, é só vivendo. Sabe assim, que nem eu falei, muitos anos sem ter nada disso. Então, nós somos felizes. Foi uma benção, a carne estava maravilhosa. Mas o tempo de qualidade um com os outros, abraçando os irmãos, ouvindo, né, algum desabafo, podendo ser útil, podendo também desabafar, porque tá lá, né, confessar o pecado um dos outros. E aí a gente fez lá aquela enquete, né, para ver, aquela dinâmica para ver. A gente vê o quanto que a gente é orgulhoso, quanto que a gente falha. Então, é para correção de cada um. A gente se une pra gente se corrigir e ser melhor pro outro. E pro Senhor. Todos juntos para o Senhor. É bênção, meus irmãos. Que o Senhor... Que vocês tenham uma oportunidade de ter esse privilégio. Comece nas suas casas, amando uns aos outros verdadeiramente. Instruindo no Senhor, abraçando. Minha esposa, muitas vezes eu tava ali nervoso, que eu tenho um problema de ficar, né, mas o Senhor me transformou. De ficar nervoso facilmente, ela vem, me abraça, calma o leão com um abraço. Então às vezes um abraço, uma palavra amiga, é melhor do que retrucar, porque o Senhor fala nunca pagar o mal com o mal, sempre pagar o mal com o bem. Porque nós vamos receber pelo bem que nós fizemos. Então que vocês aprendam a viver família, tenham a possibilidade de fazer uma visita para nós, para ver como que essa família é abençoada. E é isso, meus irmãos, é só agradecer ao Senhor, porque Ele é maravilhoso, tem cuidado de nós, tem mudado a nossa história. O Senhor é maravilhoso. Eu queria justamente agora pedir aí para a Josi dar uma palavra final para o nosso povo aqui. Dá uma palavra final aqui, Josi. O que você gostaria de deixar para a pessoa que está lá? Às vezes a família está dividida, os filhos estão no canto, né? Os pais estão em outro canto e não fala com a sogra, não fala com o sogro, e a gente é da união, de a gente estar junto, das pessoas estarem lutando uns pelos outros. É um tempo onde todo mundo está desistindo, todo mundo, a gente está na contramão da desistência, né? Como é que você lida, o que você gostaria de falar para nosso povo sobre isso? Eu falo sobre o amor. Aí você fala assim, aí me perguntam, né? Ah, mas como assim amar? Falei, gente, amar no abraço, no ouvir. Eu tô aprendendo muito a ouvir. Eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, mas eu não sei ouvir as pessoas. Eu quero que as pessoas me ouvem. E eu tô aprendendo muito a isso, a ouvir, a amar. A partir do momento que você para e ouve e vê o sofrimento do teu irmão, e você poder abraçar, poder querer ali estar com ele, né? Querer passar junto o que ele está passando, isso é maravilhoso. E hoje as pessoas estão assim, querendo ouvir, querendo um abraço. Eu só tenho gratidão por essa família. Eu sinto muito amor por todos. É um amor diferente. E o que eu deixo é que nós sejamos fortes e corajosos, porque é isso que o Senhor tem para nós. Luta nós teremos. Enquanto estivermos aqui nessa terra, luta nós teremos. Mas se a gente olhar com um olhar de misericórdia, que nem o nosso Pai, o nosso Senhor, olha pra gente com misericórdia, a nossa vida vai mudar e ser transformada. E aí, filho, deixa uma palavra final aí para os nossos ouvintes aí. Meus irmãos, a misericórdia, que nem outro dia eu estava falando em relação à misericórdia, né? Nós falamos muito que o Senhor é amor, mas Ele é misericordioso, e nós temos que ser misericordiosos também, porque olhar o problema, o defeito do outro é fácil, mas você ir lá abraçá-lo e ajudar a se corrigir, dar uma palavra de conselho, suportar, é isso que o Senhor quer. Para ter unidade tem que ter misericórdia. E Yeshua falou o quê? Tomai sobre mim meu jugo. Não é pegar algo dele e colocar em nós. O jugo é uma ferramenta onde trabalha em dois. Antigamente eles usavam o quê? O jugo era utilizado na agricultura. Então eles colocavam um animal, um boi, né, mais forte e já com experiência, junto com um animal inexperiente. E quem fazia todo o serviço?
era o mais forte e experiente. O outro só ia acompanhando. Quando ele aprendia o processo, que ele ficava forte, ele ia ser o animal experiente. Então quando Yeshua fala isso, o que que é? Ó, vem aqui, fica do meu lado, você vai ver como que é. Eu vou te levar, vou te sustentar, você vai aprender, você vai ser forte para carregar o seu irmão. Então nós temos que dilatar o nosso coração e limpar tudo isso que, todas essas coisas negativas que não deixam nós crescermos, para poder sermos cheios da rua e operar com poder nesse mundo de trevas. É isso que eu digo para vocês, sejam fortes, em nome de Yeshua. Meus queridos, Shalom, obrigada por estarem aqui. Eu não tenho nem palavras, queridos, para agradecer todo bem a comunhão que nós temos, que eu acho que isso é impagável, né? Você ter comunhão com alguém é impagável. E eu sou grata demais por ter essa família como minha família hoje, meus netos amados do meu coração, né? Meu pai me adotou e eu fui chamada para adotar também, né? Então aqui estou eu, meu filho. O Eterno, eu amo vocês com todo o coração, mas fica aí.